O aspecto espacial é o mais conturbado de todo o IPVA. Justamente por quê? Porque a ausência de uma lei nacional faz com que cada estado legisle de um jeito. E o grande problema é definir com exatidão qual é o estado sob o qual nasce o fato gerador. A grande maioria das legislações estaduais definem que o fato gerador se dá pelo local do registro do veículo, ou seja, o emplacamento. Se o carro tem placa de Minas Gerais, portanto, o IPVA pertence a Minas Gerais. O problema é que às vezes há uma enorme distinção entre o veículo, o local onde ele é registrado, e o local onde ele de fato transita. Alguns estados fazem normas acessórias dizendo se o veículo permanecer por mais de tantos meses num certo estado, esse estado pode cobrar proporcionalmente ao tempo. Isso gera um problema enorme. Primeiro, a dificuldade de se verificar quanto tempo um veículo fica num ou no outro estado. As locadoras é mais fácil, porque há contratos de locação. Então, uma locadora de Minas Gerais loca 100 carros para uma empresa de São Paulo, é mais fácil verificar. Esse ano ainda, há alguns meses, houve uma decisão do Supremo no sentido de que seria constitucional a legislação de um estado, no caso Santa Catarina, que determinou que pudesse Santa Catarina cobrar imposto, mesmo que o carro fosse registrado em outro estado, se fosse verificado que o carro transita no estado de Santa Catarina, ou que o locatário é de Santa Catarina. Portanto, a legislação de Santa Catarina dizia, se o locatário do bem é de Santa Catarina, então o IPVA será pago a Santa Catarina, mesmo que o veículo tenha sido registrado no estado de Minas Gerais. Mas, por incrível que pareça, 3 meses depois desse julgamento, o Supremo se reuniu e mudou. Por 6-5, o Supremo decidiu que vale o local do domicílio do proprietário. Portanto, gente, se a Localiza é dona de 1 milhão de veículos e ela registra todos em Minas Gerais, porque a domicílio da empresa Localiza é lá, significa que Minas Gerais receberá o IPVA de 1 milhão de veículos, mesmo que comprovadamente esses veículos tenham trânsito em outros estados. Então, em 3 meses, o Supremo saiu de um lado para outro lado completamente diferente. Então, hoje, aparentemente, vigora a tese de que vale o registro do veículo, sendo inconstitucional toda a regra que diga o contrário. Como a lei de São Paulo dizia, que valia também o domicílio do locatário se o veículo permanecesse locado por mais de X meses. Então, hoje nós temos esse problema. Com isso, então, a gente já engata no aspecto pessoal. Ora, se a gente definiu que o espaço geográfico é o local onde o veículo foi registrado no Detran daquele estado, então o credor é o estado onde o veículo está registrado. E o devedor, como o próprio nome diz do fato gerador, né, a propriedade de veículos, é o proprietário de veículos. O Supremo também, por tabela, julgou inconstitucional a lei de Santa Catarina que dava responsabilidade subsidiária aos inquilinos, aos locatários. Disse que isso não é possível estabelecer essa definição que extrapola o limite constitucional da regra matriz, que é a propriedade de veículos. Quanto ao aspecto temporal, ou seja, o instante em que o IPVA nasce, a gente tem que dividir 3 situações. O veículo novo, aquele que nunca recebeu o emplacamento, que saiu da fábrica e foi para a loja e a montadora não pagam o IPVA, porque o IPVA incide sobre a propriedade final, a propriedade de consumo. Então, para esse veículo novo, o fato gerador é a emissão da nota fiscal de venda primeira. Então, se um veículo sai da fábrica da Fiat e vem para uma loja da Fiat, uma concessionária, o IPVA só nascerá quando a nota fiscal para o consumidor final for emitida. Então, ele vai ter um tempo para fazer o registro, mas o IPVA se considera, portanto, vinculado a esse momento da nota fiscal emitida. Ou seja, se for emitida dia 28 de dezembro, o fato gerador ainda é deste ano de dezembro. É óbvio que o consumidor vai pagar só 1/12 de IPVA, porque do mesmo jeito que o IPTU, o IPVA também é dividido por meses. Então, se eu comprei um carro cuja nota é de dezembro de 2019, eu, quando for registrar em 2020, ele vai pagar o IPVA de 2020, porque já é meu em 2020, mas vai pagar também 1/12 do IPVA 2019, porque a nota fiscal é de dezembro de 2019. Os carros usados, óbvio, o IPVA tem a primeira emplacamento, e depois ele fictamente se renova a cada 1º de janeiro. Portanto, o IPVA de um carro usado, ele se renova todo 1º de janeiro. Então, todo ano há um fato gerador novo pela mera virada do ano. Então, todo ano incidirá o IPVA. O IPVA tem uma característica, né? Ele é um imposto anual, mas se durante o ano ocorrer uma intercorrência com o bem, por exemplo, pegar fogo e for destruído,
esse valor é descontado. Então você tem direito a receber de volta esse valor de ano, sendo que o objeto só existiu por 6 meses. Também quando é roubado, então ele tem essa divisão mensal para efeito de cálculo do imposto, ok?